Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live onde eu ajudo mulheres a dominar a modelagem, o corte e a costura infantil e ter faturamento de mais de R$2.000, mesmo que esteja começando do zero. O tema de hoje, anote aí, o medo de fazer a roupinha, de costurar a roupinha e não caber na criança, te impede de faturar. Então me conte se você tem esse medo, se isso já aconteceu com você, se você aí pensa sobre isso. Hoje essa live eu tô fazendo porque muitas mulheres perguntam para mim: como eu vou conseguir fazer a roupa e vai caber na criança que eu vou vender essa roupa? O que eu preciso saber para entender que eu costurando roupas vai caber na maioria das crianças? Então comente aí para mim, isso acontece com você? Você tem essa preocupação de como você vai fazer essa roupa e essa roupa vai caber certinho na criança? Já aconteceu, a Dinha tá aqui comentando. Então comente aí pra mim, continue aí falando sobre isso, se isso já aconteceu com você, se você tem essa preocupação, porque hoje eu tenho certeza que você vai de uma vez por toda entender que isso é possível. Como, né? Existem alguns aspectos da roupa infantil que é bom a gente ficar atenta. E isso é uma vantagem para nós, esses aspectos da roupa infantil, que é o conforto. Roupa infantil precisa ter conforto. Roupa infantil geralmente são mais folgadas, nunca são muito apertadas ao corpo da criança. Elas são confortáveis e mais folgadas. Isso já são duas coisas que nos deixam bem confortável para trabalhar no universo infantil. Então, como a gente vai produzir roupas que vai caber na maioria das crianças, né? Alguém aqui, a Índia, né, tá dizendo que ela fique segura de tirar medidas e estragar o tecido. A gente vai ver aqui hoje como que você fica segura para fazer isso, né? Existem duas maneiras da gente trabalhar. As duas são excelentes. Que as duas maneiras são essas? Uma é usando uma tabela de medidas. As tabelas de medidas, elas são muito bem preparadas para nos ajudar a fazer roupas de tamanhos diversos, né, de idade, para que a gente consiga alcançar o maior número do público infantil. Então essas tabelas, elas vêm com medidas, dando sugestões de medida, conforme a idade da criança e a partezinha do corpo da criança. Essas tabelas, elas são seguras e você pode confiar nelas. Onde você encontra essas tabelas de medida? Vocês encontram na ABNT, que é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou você encontra também sugestões de tabela no Pinterest e também no Google. Então você encontra no Google normalmente. Mas a ABNT é o lugar mais adequado para você procurar uma tabela de medidas. Então existem tabelas de medidas para todos os tamanhos infantis. Então de 0 até 12 anos você vai encontrar as medidas das crianças e essas tabelas, elas dão sugestões. Tem um porém, essas tabelas muitas vezes são diferentes uma da outra. Mas você escolhendo uma tabela dessa e trabalhando com ela, certamente a roupa vai caber no maior número de crianças possível no seu público. Aí talvez você me pergunte, mas Pro, vai caber em todas? Não. Eu não vou dizer para você que vai caber em todas. Por quê? Porque pode ter criança com a mesma idade, com tamanhos diferentes. É aquela história de dizer assim, a minha filha tem 4 anos, mas só veste roupa de tamanho 6. Me conta se você já aconteceu isso, se você já ouviu falar sobre isso, não é? As tabelas, elas não são mágicas, nem são perfeitas. Ela cabe no maior número possível de criança, mas não vai caber em todas. Então, qual é a solução para a roupa ficar perfeita no tamanho que a criança tem? Trabalhar no sob medida. Eu falei que existem duas maneiras, né? Ou você trabalha com tabela, ou você trabalha no sob medida. No sob medida,
a roupa vai caber, não tem como não caber certinha. Por quê? No sob medida, a roupa, a medida é tirada diretamente da criança. Então, alguém aqui comentou que tem dificuldade de tirar a medida. Então, tirar a medida é técnica. Então, você vai tirar as medidas no lugar correto. Então, vai tirar a medida do busto, da cintura, do pescoço, do ombro. E tirando a medida diretamente da criança, não tem como dar o errado. Alguém aqui comentou que esse é meu caso. Tem 4 anos, né? Deve ser a filha, né? Tem 4 anos e veste 6. Nesse caso, a roupa sob medida é muito melhor, né? Porque aí você não vai se preocupar com a idade, vai fazer uma roupa sob medida, tá? Mas para quem vai usar a tabela, precisa acompanhar direitinho as medidas que estão na tabela. E acredite, essas medidas são muito bem feitas, muito elaboradas. E quando a gente trabalha com as medidas de tabela, dá certo na maioria das vezes. Na maioria das vezes dá certo. Mas claro que pode ter uma criança com uma medida diferente. Isso é natural, normal. As pessoas não são iguais, as crianças também não são iguais. Então pode acontecer, né? De uma criança, por exemplo, ter 4 anos e quando vai comprar roupa, compra de 6 porque essa criança é maiorzinha, né? Mais gordinha. Ou ao contrário também. Acontece ao contrário. A criança às vezes é muito pequenininha e a roupa da idade dela fica muito folgada. Então, isso pode acontecer, mas na maioria das vezes dá certo. E levando em consideração que roupa de criança, como a gente viu lá no início, é confortável e não muito apertada, geralmente é mais folgadinha, a gente leva vantagem, né? Porque, por exemplo, se a roupa estiver folgadinha, vai estar tudo bem no caso de criança e é até melhor que ela fique mais folgadinha do que apertada, né? Existe também outras coisas que vai nos ajudar na roupa de infantil, né? A gente já viu que trabalhar com tabela é muito bom e importante. Escolher uma boa tabela, trabalhar com ela, acreditar naquela tabela, né? Não somos nós, costureiras empreendedoras, que fazemos tabela. Existem órgãos competentes que faz essas tabelas. A gente só tem que saber usar a tabela. Porque muitas vezes essa tabela ela não vem pronta, você tem que organizar ela direitinha, né? Ela não vem toda pronta com todas as partes do corpo que a gente quer. Tem isso também, né? Mas elas são muito boas. A gente organiza a nossa tabela, né? Faz a nossa organização da tabela e a gente aprende a usar com ela. Existem técnicas. A tabela só, o fato de você ter a tabela na mão, não vai fazer você fazer excelente roupa. Mas por quê, Pro? Você acabou de dizer que trabalhar com tabela é bom. A tabela por si só não vai fazer a roupa. Entre a tabela e a roupa, vai existir a modelagem, o corte e o modelo. Então, existe um caminho. A tabela é ali o início, que você vai usar a tabela para você basear as suas medidas, para que elas dê no maior número de criança. O fato de você estar com a tabela na mão não vai fazer você costurar bem. Não é isso. A gente aqui está dando caminhos. E ter tabela é o início do caminho. Tá? Então tem a tabela e aí tem uma lacuna até a roupa perfeita. É um caminho, né? Até caiu uma coisa. Então é um caminho que você vai seguir. Então escolha da tabela. Então você vai escolher uma tabela, vai organizar a sua tabela com todas as partes do corpo. O busto, o pescoço, a cintura, o ombro, o tamanho do braço, largura do quadril, altura da saia, altura da frente. Essa tabela tem que ter todas as informações que você precisa para fazer uma roupa. Agora você tem a tabela, pronto, acabou? Não, você tem que passar pelo outro processo, que é o da modelagem, do corte, da costura, os acabamentos, o modelo, todo o processo até você ter essa roupa perfeita para a venda, né? A tabela é ali o início. O sob medida vai acontecer a mesma coisa. As mesmas partes do corpo que você precisa ter por tabela,
você vai precisar ter no sob medida. Então, você vai precisar tirar a medida do busto, do pescoço, do ombro, da cintura, altura da frente, comprimento do braço, largura do braço, quadril e altura de saia da criança, diretamente da criança. Então, percebe que você ter as medidas é o início do seu caminho, não é o final. Algumas pessoas me perguntam assim: mas eu tenho uma tabela e não consigo fazer o molde. Ter a tabela não vai fazer com que você faça moldes. O que vai fazer com que você faça moldes é ter uma metodologia para fazer moldes. Ter uma metodologia que te leve até fazer o molde. O fato de você ter a tabela não te faz fazer molde. A tabela só te dá informações de medidas muito boas para que você faça uma roupa muito boa. Entende como é? Então, eu venho aqui sempre trazer esse tipo de conteúdo para deixar tudo bem claro para você. O fato de você saber tirar medidas diretamente da criança e o fato de você saber usar a tabela não te faz fazer molde. Você precisa de uma metodologia para tirar a medida do papel, transformar aquelas medidas em um molde. Ficou entendido? Comenta aí pra mim se você entendeu isso que eu falei. Eu não tenho problema algum em repetir. Você entendeu direitinho que você precisa ter uma tabela de qualidade? Comenta pra mim aí se você entendeu direitinho que você precisa ter uma tabela de qualidade para que você não tenha nenhuma preocupação se essa roupa vai dar ou não nas crianças. Sim, né? Estão respondendo aqui que sim. Isso. Não entendeu direitinho? Esse é o primeiro passo. Saber medidas, saber tirar medidas, ter uma tabela de qualidade. É importante que a costureira empreendedora saiba trabalhar com os dois. Não adianta fugir. Pro, eu gosto mais da tabela, eu não gosto do sob medida. É importante que você domine os dois. Tá lembrada do que é que eu ensino? O que é que eu ensino? Eu ensino a mulher a dominar. Não é só saber, é dominar. Quando você domina algo, ninguém te segura. Ninguém te segura, né? Você domina aquilo ali. Você tem tabela, você domina a modelagem. É dominar. É ter aquilo sob seu controle. Você tem aquelas técnicas sob seu controle. E ninguém vai te dizer o que fazer, porque você vai saber tomar decisões, tá? Então, não fujam nem da tabela e nem do sob medida. Aprenda a trabalhar com os dois. Tá tudo bem se de repente você dizer assim, você sabe dominar os dois e você diz, eu gosto mais de trabalhar com tabela. Não, eu gosto mais de trabalhar sob medida. Tá tudo bem, mas você sabe trabalhar com os dois. Tá ok? Então, é importante ter uma boa tabela e também saber trabalhar no sob medida. Tá? Agora, tem alguns aspectos também da roupa, que eu vou falar aqui sobre 4 deles, e você vai anotar. Eu tô dando um tempinho para você organizar aí o seu caderno e você anotar eles direitinho, que faz com que a roupa vai caber sempre. Sempre. Você que vai vender. E você que vai fazer também o sob medida, você que vai vender a roupa já pronta, que você vai modelar e fazer a roupa. Você vai se atentar a esses pontos. Você já tem a tabela, né? Você já tem a sua tabela lá maravilhosa que você escolheu, você organizou essa tabela toda direitinha, tá bem organizada a sua tabela e você já domina a arte de tirar medidas do corpo da criança, certo? Então você já tem aí na sua cabecinha que você precisa dominar os dois, né? O uso da tabela e tirar medida diretamente do corpo da criança. Você já entendeu bem isso. Agora você vai ver 4 detalhes para fazer com que sempre a roupa vai caber no maior número de crianças para que você possa vender e ter seu faturamento. O primeiro é o molde, a escolha de molde que você vai fazer. Então você vai ter sua tabela, você vai fazer seus moldes bases, você vai fazer seu molde base. Porque isso vai te trazer segurança. Você mesmo fazendo o seu molde base do zero,
vai trazer segurança para você trabalhar. Você sabe o que você está fazendo. Não é ninguém que vai te dar algo pronto. Não. Você vai ali com a sua tabela, ou você pegou a medida diretamente da criança, e você vai fazer seus moldes bases. Você vai fazer suas bases com todas as informações seguras que você já tem. Você fazendo a sua base, aí sim, você vai escolher os modelos que você vai trabalhar. Você está entendendo aí que você vai subir nos degraus? Você vai subir nos degraus? Esses moldes que você vai fazer, eles vão estar com a medida que você colocou. Olha a segurança que vai trazendo no seu trabalho. É isso que vai te trazendo segurança. Você não fica, será que isso vai dar? Será que está certo? Não, eu não sei, porque eu não sei as medidas. Não, você não vai trabalhar desse jeito. Você vai ter toda a segurança. Porque foi você que fez o molde desde o zero, desde o início, desde a base. E você sabe o que é que você está fazendo ali. Por isso que eu falo sobre dominar. Então você vê que você domina o uso da tabela. Logo depois você domina a modelagem. Você vai pegar um papel em branco lá, colocar em cima da mesa e fazer seus moldes bases. Depois você escolhe o seu modelo e faz o modelo que você quer. E a partir desse modelo é que você vai construir a roupa. Aí você vai para a técnica do corte, economizando tecido, colocando posição certa de fio e todos os detalhes que envolvem o corte. Nesse momento de modelagem também você já está pensando nos acabamentos que você vai dar. Que tipo de acabamento você vai dar. E é isso que vai te levar a fazer com que a roupa cabe no maior número de crianças. É esse processo que vai fazer isso, tá? Então, fazer seu próprio molde. Esse é um. Vai te trazer bastante segurança. Fazer seu próprio molde. Com toda a segurança, você vai fazer seu próprio molde, tá? Escolhendo os modelos que você desejar. O 2 eu coloquei aqui. Escolha de tecido. Então, a escolha de tecido vai te levar a fazer roupas que cabem no maior número de crianças. Então, você vai usar tecidos como tricoline, como cambraia, como oxfordine, malha. Tecidos que são usados no universo infantil. Então, você vai usar tecidos que são apropriados para a criança. Isso vai fazer com que dê no maior número de crianças. Por exemplo, a tricoline, aqui não tem elastano, é um tecido mais seco. Então, quando você vai trabalhar com a tricoline, você precisa imaginar modelos que são mais folgados. Você não vai trabalhar numa roupa de criança um modelo que a criança tenha que se esforçar para caber na roupa. Porque a gente sabe que a tricoline, as roupas são mais folgadinhas. São camisas mais folgadas, bermudinhas mais folgadinhas, vestidos também mais soltinhos. Então a tricoline vai te pedir isso. Laços, elásticos, enfim. Então você já sabe que tricoline é um tecido muito usado para criança. E é um tecido que facilita que a roupa dê na criança. Então você vai escolher tecidos apropriados para a criança. Você vê como tudo é um conjunto de coisas para fazer essa roupa dar. O maior número de crianças, o maior número possível de criança, não é? Então, oxfordine, cambraia, lese, malha. Então a gente vai usar os tecidos do universo infantil. Os tecidos que são apropriados para a criança. Modelos que são apropriados para a criança. Para que você consiga fazer com que essas roupas sejam, como eu falei lá em cima, né? Confortáveis e folgadas. Tá? Escolha de aviamento, é o 3. O 3. Então, quando você vai fazer ali, por exemplo, você vai fazer uma bermuda para a criança. Talvez você escolha um modelo que tenha elástico nas costas, do que um modelo que o cós seja inteiro. Por quê? Vai dar no maior número de criança e vai ficar
confortável e mais folgado. Você está vendo como uma coisa vai encaixando na outra? Alguém aqui colocou que trabalha muito com o tricoline. Então, quando você trabalha com o tricoline, né, que foi o 2, você já sabe os aspectos do tricoline para fazer um modelo adequado para o tricoline. Que cada roupinha vai ter o seu aspecto, né, sua particularidade na hora da confecção, tá? Então aqui, a escolha de aviamento. Então você vai optar mais por usar elástico, usar lastex, né? Usar modelos mais que não sejam tão acenturados. São roupas infantis, geralmente são assim, né? Elas não são tão presas ao corpo, apertadas demais, não. Roupas infantis são mais folgadas, dando mais conforto, dando mais movimento à criança. Então você vai optar por uma bermuda, por exemplo, que tem elástico nas costas. Está usando muito vestidos com lastex ou elástico nas costas. Isso vai caber no maior número de crianças possível. Então são esses aspectos que você tem que estar sempre atenta. Você vai estar sempre atenta a esses aspectos de usar os aviamentos adequados para criança. Se vai ter botão, por exemplo, nas costas, aí você vai se preocupar, esse botão tem que ficar de uma maneira que não fique puxando. Na maioria das crianças. A gente tem que lembrar que as meninas, elas são mais barrigudinhas, né? E é normal, totalmente normal, porque ainda não tem seio. Então a barriga é um pouquinho mais saliente. Esse vestido tem que estar sempre confortável nessa parte da barriga. Todos esses pontos que eu estou falando são aspectos que você precisa se atentar quando faz roupas para vender e quando faz roupas sob medida também, não é? Então, escolha os aviamentos mais adequados para o público infantil, né? Esses aspectos vão te ajudar bastante a fazer com que essa roupa dê um maior número de crianças. Né? Então, use lastex, use elástico, use, na verdade, todos os aviamentos podem ser usados, mas você pode optar por usar mais alguns e menos outros para que cabe no maior número, né? O 4, eu coloquei aqui assim, ó, escolher modelos que se adaptam ao maior número de crianças. Então, vai ser os modelos mais folgados, as bermudas com elástico, os vestidos com lastex, né? Os vestidos de pala, os vestidos com gola americana, né? Olha quanta coisa tem que vai se adaptar ao maior número de crianças, né? Um short de elástico mesmo se adapta muito bem a uma cintura infantil. Até se vocês notarem, vocês vão perceber que é muito usado o short de elásticos para criança, porque se adapta muito fácil. Eu estou dizendo aqui que nunca vai usar um zíper para criança? Não estou dizendo isso de maneira alguma. Claro que vai usar sim. Mas quanto mais essa roupa é mais confortável e é mais folgada, o modelo, mais vai se adaptar ao público infantil e você vai fazer com que essa roupa cabe no maior número de crianças e você vai ter maior faturamento com isso, né? É a escolha de modelos que são bem usados no público infantil, que as mães procuram. Eu acho que aqui você vai comentar comigo que quando as mães te procuram, elas já dizem assim, eu quero que fique bem confortável, né? Hoje a Lu tá aqui, gente. Vem Lu dar um tchauzinho aqui pra menina. A Lu tá aqui comigo. Olha a Lu, pessoal. Então, quando a mãe te procura, comente aí pra mim. Se a mãe não vem já procurando assim, olha, eu quero que seja um modelo que fique confortável, que deixe a criança brincar, que seja bem fácil de vestir, né? Que seja bem confortável mesmo. Geralmente elas procuram conforto para que a criança não fique toda repuxando, não é? Então é isso que a gente tem que entregar, né? Roupas que sejam confortáveis, folgadinhas, vestir criança com roupa de criança. Sempre a gente que trabalha nesse universo, a gente tem que estar dentro desse universo.
Então, é a escolha do tecido, é a escolha do aviamento, a escolha do modelo, tem que estar sempre dentro desse público. Sempre o pensamento da gente ser adequado para a criança. Isso é bom para a criança, esse tecido é usado por criança, esse tecido é ideal para a criança. Então, a gente está sempre não sair desse universo. Esse aviamento é apropriado para que eu use em criança? Esse modelo é adequado em criança? Então não é que você não vai agora usar um zíper invisível, não é isso. Você vai usar, mas você vai saber como fazer isso, para que dê no maior número de crianças. Você vai usar também o zíper comum, mas você vai entender como trabalhar com esse universo infantil, para que a roupa que você faça cabe no maior número de crianças, não é? Quando você fizer uma roupa ali por tabela, vamos supor, com a medida de 1 ano, a maioria das crianças de 1 ano vai caber. Mas não cabe em todas, e não vai caber mesmo, porque a tabela não é mágica nem é perfeita. E as crianças são diferentes. O que eu falo da tabela é que cabe no maior número de crianças. Vai ter uma ou outra que não vai caber. Vai ter uma ou outra criança que vai sair dessa medida. Mas talvez ela tenha 1 ano, mas ela vista 2. Então a roupa de 2 vai caber nela. Pode acontecer. Ou pode acontecer o contrário. A criança tem 2, mas é muito pequenininha e usa a roupa de 1 ano. Então pode acontecer, né? Se você tiver todas as medidas para vender, se você estiver trabalhando com várias medidas, então você não vai ficar com roupa na mão. Você entende que o que tem que acontecer não é você se preocupar se a roupa vai caber ou não, mas o que tem que acontecer na sua vida é você dominar esse processo. Quando você domina esse processo, você fica tranquila. Você não tem que ficar preocupada se o que você vai fazer vai caber ou não na sua cliente. Não. Você vai ficar preocupada com aplicar as técnicas. Você vai ficar preocupada em dominar o uso da tabela, em dominar o sob medida, dominar a modelagem. Alguém aqui comentou assim: eu não sei fazer modelagem. Então, precisa aprender a fazer modelagem do zero, precisa saber fazer modelagem do zero. Para que essa roupa cabe no maior número de crianças, é preciso fazer a modelagem do zero. Aí quando você faz a modelagem do zero, você tem segurança. Então é como eu falei, se uma criança tem 1 ano e veste 2, você tem a roupa de 2 anos. Tá tudo bem. E o contrário também. Né? Então o domínio das técnicas é que vai te dar segurança de saber que o que você está fazendo vai dar no maior número de crianças e você vai ter faturamento com isso. Todo o processo te leva ao faturamento. Se você ficar insegura com isso, é porque você não está dominando. A insegurança vem da falta de domínio das técnicas. Quando você tem o domínio das técnicas, te dá segurança. Quando eu sento aqui para fazer uma roupa, essa daqui foi feita por Carol. Carol fez essa roupa, ela não tem dúvida nenhuma de que essa roupa vai dar numa criança de 1 ano. Ela está totalmente segura. Vai dar em todas as crianças de 1 ano? Não. Porque tem criança que é diferente. Mas vai dar no maior número de crianças de 1 ano. Recentemente eu atendi uma encomenda aqui antes de viajar, foi em novembro. A criança tem 4 anos. Sentei, fiz a roupa de 4 anos. Quando a criança vestiu, tá perfeita. Porque aquela criança, ela tem 4 e veste 4. Vai acontecer sempre todas as crianças de 4? Não. A tabela não é mágica. A tabela é uma estimativa de medida de criança. A maioria das crianças vai ter aquela medida. Então, quando você está com o seu cliente, você já está ali conversando com a sua cliente, já procurando saber delicadamente se a criança tem 4, veste 4. E assim vai. Mas a tabela ela é muito precisa, muito boa para trabalhar. E nos dá muita segurança de trabalhar. Então agora eu vou fazer um pequeno resumo de tudo que foi falado, porque eu estou vendo algumas meninas dizendo: estou chegando agora, pode assistir de novo, fique tranquila. Mas eu vou fazer um resumo, só para a gente dar aquela apanhada, né, de tudo que foi falado hoje. O tema de hoje é
o medo de fazer a roupinha e não caber na criança te impede de faturar. Então, logo no começo, eu mostrei que essa é a preocupação de muitas mulheres. E a live toda eu falei como a gente vai vencer essa preocupação. Essa objeção, esse obstáculo, da gente não ficar segura, de fazer as nossas roupas e ter certeza que vai caber no maior número de crianças. Então, no início eu falei que roupa infantil tem dois aspectos que nos ajudam muito. Roupa infantil precisa ter conforto e precisa ser folgadinha. Você não vai ver uma criança aí com uma roupa que parece que ela tá a vácuo. Não tá legal, né? Não é o universo infantil. O universo infantil é um conforto, né? A criança tem que estar confortável, tem que ter seus movimentos, né, bem livre. Então, geralmente, as roupas infantis são mais folgadas no corpo, né? Existem duas maneiras da gente trabalhar. A gente trabalha por tabela, que é quando a gente tem uma tabela de medidas, e nessa tabela existe ali as sugestões para todas as partes do corpo e todas as idades. Então, a gente precisa dominar essa tabela, saber como tirar essas medidas dessa tabela, transformar essas medidas nos moldes básicos que a gente mesmo faz, os moldes bases, e fazer o modelo. E ter segurança de fazer o modelo. Ou a gente pode também tirar a medida diretamente de uma criança. Aí a gente não pensa em idade, a gente tira a medida diretamente da criança, tá? E eu mostrei aqui 4 maneiras de fazer essa roupa realmente caber no maior número de crianças, facilitando assim sua vida e facilitando o seu faturamento. O molde. Pensar sempre que você fez o molde do zero e você vai escolher modelos que são adequados à criança, modelos fáceis de fazer, modelos confortáveis, modelos que cabem no maior número de crianças. E existe no mercado milhares desses modelos que eu estou falando. E são com esses que você vai trabalhar. Tem que estar sempre antenada, né, com esse universo. Quem trabalha com costura infantil tem que estar antenada com o universo infantil sempre, né? A escolha de tecido, aí foi o 2 que eu falei, né? Você precisa escolher tecidos que são adequados para a criança. Então, você vai trabalhar com a tricoline, com a cambraia, com a lese, com o linho, a malha. Então, você vai trabalhar com esses tecidos, né? Oxfordine, que está muito usando. Você vai trabalhar com os tecidos do universo infantil. Existem outros, eu estou citando só alguns, né? Isso vai te ajudar, porque você está com tecido adequado para a criança. Então, vai te ajudar. Modelo de tecido. E eu falei de aviamentos. Então, você vai sempre optar, vai fazer uma bermuda dos meninos ou um short das meninas, elástico. Você vai perceber que na maioria das vezes as roupas de criança usam muito elástico. Por quê? São confortáveis, fáceis de vestir, se adapta melhor ao corpo, não é? Então, você tem que estar sempre uma boa observadora. A costureira empreendedora, ela observa muito isso. Ela observa, ela nota, o elástico é muito confortável na cintura. Então, eu vou optar mais por elástico, né? Eu vou optar muito por latex também, em algumas áreas. Facilita. Isso vai depender muito do modelo. Existem modelos que você não vai colocar nada. Nem elástico, nem zíper, nem botão, nem nada. Isso vai depender. Que são os vestidos de pala, por exemplo. Os vestidos com golas americanas. Estão muito usados no infantil, no universo infantil, né? Então, vá observando modelos que seja bem adequado em criança. Isso vai fazer com que dê no maior número de crianças. E isso realmente foi o 4 que eu coloquei aqui. Observar modelos adequados para a criança vai fazer com que você faça mais roupas que caibam em maior número de crianças. Repetindo, a tabela é perfeita, vai caber em todas as crianças? Não, porque não é milagre nem é mágica, não vai acontecer isso. A tabela vai acertar 90%, mas vai ter aquelas crianças ali que não veste. Alguém aqui colocou que tem uma criança de 4 anos e veste 6. Isso vai acontecer. Mas a roupa de 6 vai estar pronta, né? Tá vendo? Então vai caber no maior número de crianças de qualquer maneira.
né? Ainda que ele tenha 4, mas veste 6, mas a 6 vai dar nele. Ou nela, né? Então a tabela é muito boa para ser usada, mas você precisa dominar a tabela. Outra coisa que eu falei nessa live que é muito, muito importante é que o fato de você ter uma boa tabela não te faz uma modelista. É o primeiro passo, porque é o caminho. Então muitas mulheres me dizem assim, eu achei uma tabela, eu tenho uma tabela, mas eu não acerto fazer a modelagem. Uma coisa não quer dizer a outra. O fato de você ter uma boa tabela não te faz fazer modelagem de maneira nenhuma. A modelagem é uma técnica que você vai aplicar usando as medidas que estão na tabela. A tabela só serve para te dar as medidas. Na hora de você fazer o molde, os moldes básicos, você vai aplicar uma técnica, você vai pegar um papel em branco, aplicar uma técnica e fazer seu molde. É isso que vai te trazer segurança. Você fazer o seu molde. Muitas mulheres estão faturando 2, 4, 6 mil reais porque sabem dominar a modelagem. Elas veem um modelo e elas sabem sentar e fazer o molde, sabe decidir o corte, sabe fazer os acabamentos e por isso consegue esse faturamento. Porque elas não têm medo de fazer, elas não vão ficar com medo se vai caber ou não. Elas têm certeza que vai dar certo. Porque é o domínio que vai dar a certeza. Tá? Então, hoje eu tirei esse medo de uma vez por toda da sua cabeça. O que vai fazer você vencer esse medo, que aquela roupinha que você vai fazer para vender vai caber no maior número de crianças, é o domínio das técnicas. Domínio das técnicas. É por isso que eu falo aqui toda hora, eu ajudo a mulher a dominar. E hoje você entendeu que o fato de você ter uma tabela na mão não te faz uma modelista. Você precisa de técnicas para fazer modelagem. Você precisa de técnicas de corte. Você precisa de técnicas de costura. E você precisa de técnicas de vendas. Para que essa roupa que você fez, além de caber, chegue na mão dessa cliente e faça ela ficar satisfeita. E você tem um faturamento de mais de 2 mil reais com tudo isso que eu falei aqui hoje. Né? Então, muito feliz de estar aqui, né? Retornando Salvador, né? Como eu falei, hoje eu já estou aqui em Salvador, já estou aqui no meu ateliê, né? Muito, muito feliz de ter vocês aqui hoje. Hoje a gente vai ficando por aqui. Na quinta-feira eu vou trazer mais um assunto que te ajuda nesse processo de faturamento. Eu espero que vocês tenham gostado muito, né? Curtam esse vídeo, né? E você que não me segue, que está entrando aqui agora, continua me seguindo. Segue a gente no YouTube, no Facebook, tá? E a gente se vê aí pelas redes sociais. Um super beijo e até quinta-feira. Tchau!